Oi, gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos descobrir como será a sua última semana do Mercúrio retrógrado. Gente, falta pouquinho, só mais um pouquinho. Vamos aguentar aí, né, essa marimba. Então, vamos descobrir seus aprendizados da semana e 5 fatos importantes que vão te acontecer nesses próximos 7 dias, tá bom? Trouxe 2 opções para vocês. Opção número 1 é a cianita azul e opção número 2 é a pedra sodalita. Enquanto vocês decidem aí, hoje tem tarô da deusa Hecate de novo. E os meus deuses gregos, né? Os comparsas aqui da deusa Hecate, vamos lá. Como será a sua semana? Quem é que vem nos mostrar? Eita! Ai, 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 Poseidon, Poseidon. Olha, Morfeu, vamos lá. O deus dos mares. Assim como as ondas do mar, você possui uma força interior inabalável. Deixe que sua determinação o guie através das águas turbulentas da vida, pois você é mais poderoso do que imagina. Então, gente, a notícia ruim é que tem águas turbulentas na sua semana. Então, assim, parece que vai ser uma semana turbulenta, né? A gente queria... É claro que eu queria que fosse uma semana super calma, super light, entendeu? Super levinha, mas parece que não vai ser. E o lado bom é que você vai dar conta, olha só. Então, assim, vão acontecer coisas que vão mexer com o seu ego, porque a gente tem o nosso ego também. Nem sempre é tranquilo, né, digamos assim, de lidar com a gente quando o nosso ego está aflorado, e nem com o ego dos outros. E quando um ego bate de frente com o outro, vixe Maria, sai de baixo, né? Então, cuidado, porque essa semana pode ter briga de egos na sua semana, na sua vida, tá? E quando isso acontece, gente, não dá pra botar lenha na fogueira, sabe? Por mais difícil que seja, a melhor coisa que você faz é não ficar botando lenha na fogueira do ego, de brigas de ego, sabe? Não ficar tentando provar nada pra ninguém, não ficar tentando defender nada pra ninguém. Quem vai estar com você vai ficar de boa, não vai ficar te questionando de tudo, não vai ficar te alfinetando, sabe? Então, cuidado pra você não ceder aos problemas do ego, tanto da sua parte quanto da parte do outro, tá? E como eu falei, você é mais poderoso do que imagina. Isso significa que você vai dar conta de enfrentar isso aqui, tá bom? E é claro, né? Se você não estivesse com alguma questão um pouco exagerada ou um pouco negativa no ego, provavelmente esse aviso não viria. Então, não se sintam aí, né, os santos do planeta Terra, porque estamos aqui para aprender e para evoluir e para amadurecer também. Eu sinto que no final dessa semana, você vai estar mais maduro ou madura na forma de lidar com os egos, né, o seu ego e o ego do outro. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu confio no meu poder pessoal. Confie em você, tá bom? Que aí você vai saber como lidar com essas coisas que pegam no ego da gente, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, opção número 1, cianita azul, com o tarô da deusa Hecate. Vamos lá, vamos começar pelos seus aprendizados da semana. Vamos ver como deusa Hecate pode nos ajudar a abrir nossos caminhos. Ih, olha o Poseidon aí, hein? Eita, tem imperador também. Eita, Poseidons. Tem gente que fala Poseidon, né? Eu acho um pouco estranho, eu prefiro Poseidon. Mas enfim, né? Olha aí, hein? Ixi. Gente, olha, o que acontece? Tem gente na sua vida, aqui na mesa, só para ser mais específica, aqui na mesa vieram 2 figuras masculinas e mais velhas, tá? De uma forma mais específica, eu vejo que essas 2 pessoas, ou esses 2 tipos de pessoas, são marcantes na sua vida de alguma forma, e você vai ter que lidar com esses 2 tipos de pessoas. Enfim, que susto que eu levei aqui. A Atena começou a mexer na chave. Enfim... voltando, gente, eu me assustei real.
Porque eu achei que tinha alguém abrindo a porta, né? Mas enfim, perdão. Mercúrio retrógrado ainda, vamos lá. Eu fui específica sobre essas duas pessoas porque isso pode ser um sinal para algumas pessoas, mas como é uma tiragem coletiva, eu vou abranger tudo que envolve essa situação que eu vejo aqui, que é o quê? Tem gente na sua vida que ameaça a sua liberdade, entendeu? Só que nem todo mundo faz isso porque te odeia, sabe? Tem gente que faz isso mesmo te amando. E é mais difícil pra gente lidar com essas pessoas porque a gente sabe que tem sentimento ali. A gente sabe que a gente gosta daquelas pessoas, né? Ou de alguma forma são parentes. Tem o 10 de copas aqui, pode ser ex-relacionamento, pode ser parente, pode ser ex-amizade de anos, tá? Porque isso aqui são pessoas marcantes, não são qualquer pessoas, né? E aí o que acontece? Quando essas pessoas tentam te dominar, parece que você já ativou um mecanismo de defesa ótimo, diga-se por sinal, tá? Eu não considero isso ruim. Que é o quê? Daqui você não passa, aqui você não se cria, né? Só que a vida tá achando que você tá sendo rígido ou rígida demais, entendeu? Que você está cortante demais. O que tá te faltando? Diplomacia. E aí você me pergunta, Sereia, eu sou obrigada a ser uma pessoa diplomática? Você está me obrigando, é isso? E eu te digo, não, claro que não. Isso pode pegar no ego, né? Então, assim, não é uma obrigação. Mas se você quiser viver mais em paz, entendeu? Você vai precisar ser uma pessoa mais diplomática. Porque, gente, eu entendo que às vezes esse tipo de conselho vem quando a gente quer dar uma paulada na cabeça de alguém. Esse tipo de conselho raramente vem quando a gente tá em paz, né? Ou então quando a gente tá, tipo assim, calmos, sabe? Então, pode respirar fundo, você vai poder reagir da forma que você achar melhor. Mas independente se você vai ou não vai ser uma pessoa diplomática essa semana, a vida te ensina o seguinte: você vai aprender o valor disso, sabe? Nesses próximos 7 dias, você vai aprender o valor, você vai perceber assim, nossa, quando eu ajo de forma mais diplomática, eu me desgasto menos e eu desgasto menos essas relações, porque são pessoas presentes, não são pessoas que, não falam mais com você, pode ser que volte a falar com você essa semana, né? E assim, são pessoas muito carentes e além de serem muito carentes, elas não querem gastar muito com você. Ainda tem esse plus, entendeu? Elas não estão muito afim de gastar muito. Elas estão carentes querendo que você faça coisa por elas, que você já aprendeu. Isso aqui é algo que você já conhece, não é desconhecido. Mais um motivo para você dar uma relaxada, dar uma respirada, porque não é coisa nova, sabe? É aquele tipo de pessoa que chega em você e fala assim: eu quero que você falte uma semana de trabalho para me levar, sei lá, para me levar num passeio numa cidade X, porque eu estou carente. Você faz isso por mim? E aí, aqui fala o seguinte: você não vai poder fazer, entendeu? E assim, o que você tende a fazer aqui é bater a porta na cara dessas pessoas, sei lá, bloquear, excluir e tal. E realmente isso ajuda, tá? Em alguns momentos isso te liberta mesmo e você fica assim, nossa, consigo respirar de novo. Só que se você lidar desse jeito todas as vezes, com todas as pessoas que fizerem isso, você pode acabar se desgastando e interrompendo um fluxo que ele deveria seguir de uma forma mais leve. Por exemplo, ao invés de bater a porta na cara da pessoa, você pode falar para ela assim: então, não vai dar. Você nem precisa se justificar, entendeu? Nem precisa. Mas você vai precisar comunicar de uma forma calma, né? De uma forma tranquila, de uma forma gentil. Olha, não vai dar. Aí a pessoa vai falar: mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você vai falar assim: eu sei, mas não vai dar. Mas não sei o que lá. Eu sei, mas não vai dar, sabe? Você vai ter que se manter firme, porque aqui existe uma postura da sua parte que você vai aprender que tá sendo extremamente reativa, muito rígida e tipo assim, corta tudo, né? Corte as cabeças de todo mundo, sabe? São duas pessoas aqui que você vai ficar com essa vontade, que você vai ficar com essa neurose
E aí, quando você faz isso, você percebe o seguinte: poxa, são pessoas que eu também gosto de alguma forma. Ou são pessoas que eu preciso manter um certo contato, seja pelos filhos, seja para resolver coisa burocrática, seja para resolver, sabe, sei lá o quê. Então, é como se falasse: olha, aqui não é o tipo de caso que você precisa cortar de uma vez para sempre. Talvez tenha precisado e agora vai dar uma amenizada, né? Mas assim, a vida espera de você diplomacia, tá? Mas você não precisa ficar com raiva de mim por causa desse conselho. Você pode respirar fundo e repensar. Será que eu consigo agora? Se você conseguir, tenta, né? Se você não conseguir, beleza, continua no corte, no seu canto, refletindo sobre a sua vida. Não se sintam cobrados e obrigados. Mas o melhor caminho é a flexibilidade com diplomacia e sinceridade, tá? Não de uma forma sincericida, né? Mas de uma forma tipo assim: não quero, não vai dar, não posso, não estou afim, não é não, meu corpo, minhas regras, entendeu? E é como se fosse para você lidar com isso não de uma forma ofensiva, porque essas pessoas não querem te ofender, elas não querem fazer mal para você, mas elas podem não estar enxergando o que elas podem causar com essas atitudes. Então, ao invés de você tentar explicar, tentar provar, tentar discutir, tentar bater boca, como eu falei, aqui é uma situação que não é a primeira vez. Se fosse a primeira vez, talvez viria um conselho, né, de você tentar debater mais com a pessoa. Mas como não é a primeira vez, você fala o que você pensa e ponto final. Se a pessoa insistir, deixa ela lá, né? Não precisa criar esse clima de guerra. Porque a diplomacia é isso, né? Uma vibe meio conselhos da deusa Atena, sabe? E a deusa Atena, ela enfrentou o Poseidon e ela ganhou dele, né? Não numa batalha literal, mas nas questões lá da cidade de Atenas e tal, eles competiram, né? E ela foi, assim, diplomática. Ela não tentou, né, ficar, enfim, enchendo o saco dele, enquanto ele ficou perturbando a vida dela, deu todo aquele negócio lá com a Medusa. Enfim, né? Muita história. Então, assim, aqui fala pra você, você vai perceber que vai ter gente que vai tentar, de alguma forma, te causar uma sensação de tipo assim: eu estou carente, eu preciso de você e eu queria muito que você ficasse comigo. Você quer ficar comigo, né? Só que de uma forma impondo. É como se essas pessoas fossem meio autoritárias, assim, né? E você provavelmente vai querer bloquear, brigar, xingar e tudo mais. E aqui fala assim: olha, se você conseguir ter compaixão de que essas pessoas estão carentes e que você é especial para elas, você é importante para elas, você vai perceber que você não precisa bater boca com elas. Você pode dizer não sem culpa e sem se justificar se você não quiser, beleza? Se puder ser diplomático ou diplomática, não perca a chance de ser, tá bom? Se inspire aí na sabedoria guerreira da deusa Atena, que vai te ajudar. Vamos lá, então, ver os fatos. Vamos ver aqui o que vai rolar com vocês. Caramba, que polêmico isso aqui, hein? Olha, eu vejo aqui histórias de casais, né? E assim, histórias de casais costumam ser interessantes. Não sei se é porque eu tenho Lua em Libra na casa 7, né? Mas eu gosto de saber histórias de casais, sejam elas fictícias ou reais, né? Então eu digo isso porque é uma análise pessoal, porque assim, se você gostar de histórias de casais, você vai ficar sabendo outras coisas aí de vários casais ao longo dessa semana, tá? E se você não gosta, pode ser que você se irrite, mas aqui fala pra você assim, deixa as coisas acontecerem lá no canto deles, desses casais aqui, sabe? Deixa eles no canto deles e não tente mudar alguma coisa aqui, porque é como se me falasse assim: você vai ficar sabendo de vários casais, várias histórias.
veio o 7 de espadas. Então, junto com o 7 de copas, é tipo assim, casais que se iludem, mas se amam, se traem, mas se amam, né? Se xingam, mas se gostam. Implicam um com o outro, mas, na verdade, queriam ficar juntinhos e shallow now, entendeu? Então, é que fala pra você, observe, sabe? Se você quiser, né? Observe, porque você vai ter aprendizado com esses casais aqui. Seja quem for, tá? Às vezes você nem espera. Isso aqui pode ser até casal de famoso, que você vai ficar sabendo, sei lá, da história de um casal aí que você conhece. Que é isso aqui? 6 de copas, hein? Olha, gente, olha isso. Pajem de espadas. Isso aqui é fofoca, turma. Isso aqui é fofoca, tá? Fofoca de casal. Então, assim, aqui me fala que você vai ficar sabendo aí de chifre, vai ficar sabendo de algumas mentiras, vai ficar sabendo de casal de fachada, vai ficar sabendo de casal que fica falando mal do outro, mas na verdade queriam estar junto, que ficam falando que se odeia, mas na verdade se ama. Tem tudo um negócio aqui, entendeu? Deixa eu ver um pouco mais sobre esse casal. Ou esses casais, porque o 7 de copas me traz várias pessoas ao mesmo tempo. Olha aí, gente. É isso, nossa senhora. É aquilo, né? Você vai ficar sabendo. E isso faz parte dos seus caminhos espirituais, né? Essa é a carta do julgamento aqui, que pra mim é uma carta super espiritual, sabe? Ela, a roda da fortuna, a torre, ela traz aquele baque que a gente precisa, sabe? Aquele impacto que a gente precisa para entender uma circunstância, para se questionar mais, para pensar mais sobre... Olha a torre aqui. Meu Deus! Gente, a torre e a roda da fortuna. Olha só. Você vai ressignificar aí alguma questão sobre relacionamentos, tá? E assim, gente, pode ser que você fique sabendo... Aqui eu vejo coisas meio graves também, tá? Tipo aqueles exemplos assim... a pessoa foi traída quando estava grávida. A pessoa traiu quando a outra pessoa estava fazendo algo importante. Sabe? São histórias cabeludas, mas que elas estão aí, entendeu? Só não vê quem não quer, né? Então é como se falasse pra você. Você vai lidar com a vida real... E tem a ver com relacionamentos amorosos, seja na sua vida ou seja na vida de gente que está ao seu redor, tá? Seja por relatos de pessoas, né? E tudo isso tem um aprendizado kármico para você. Então você não vai ficar sabendo disso à toa. Não é para você ficar tentando salvar relacionamento dos outros ou interferir. É como se você fosse contemplar, sabe? E além de fazer essa contemplação, você fosse refletir. Pode ser que você assista filme também, né? Pode ser que você leia livros também, alguma coisa assim. Mas eu vejo que isso vai ser importante pro seu momento, pro seu aprendizado. Porque, gente, aqui é o tipo de situação que as duas pessoas se gostam. Mas elas ficam ali, né? Perturbando uma a outra, sabe? Aqui não dá pra defender demais um lado ou outro. Mas dá para se questionar, dá para tentar entender, dá para lidar com a realidade, né? Vamos aqui então para o segundo fato. Pulou a maga. O que você vem nos mostrar, maga Hecate? Dinheiro. Olha, gente, aqui é uma energia de dinheiro, né? E assim, aqui também tem a ver com documentações. Pode ser aí pessoas que estão esperando uma documentação de algum lugar, estão esperando alguma aprovação jurídica, ou vão fazer alguma prova. Olha, para quem vai fazer prova essa semana, você vai se dar bem, viu? Não sei se você vai tirar nota máxima, mas você vai se dar bem aqui na questão de provas, estudos, aprendizados, ensinamentos. Olha isso. E eu vejo você bem feliz, hein? Para quem pode receber lucros, eu vejo lucros aqui também, tá? Valores elevados, vendas maiores para quem aí, né, vende coisas. Para quem não tem possibilidade de lucros, pode ser aqui renda extra, pode ser você reorganizando algo no seu trabalho. Nesse contexto aqui, a carta do Papa e a Justiça são ótimos para organizar as coisas, tá? Tem a ver com organizar sua casa, organizar seu trabalho, organizar suas metas.
seus planos de vida, tá? É uma energia de organização, lucros e positividade para processos burocráticos também vejo aqui. Processos burocráticos se desenvolvendo a seu favor, tá? E não contra você. Vamos lá. Terceiro fato. Olha, aqui eu vejo você observando. Observando não, tá? Eu sinto que você vai ficar sabendo. Pode ser até que você observe, mas eu sinto que você vai ter uma confirmação. Olha só. Você vai ter uma confirmação de que uma pessoa está mudando com outra. Eu vou contar como se fosse uma história, tá? O Cavaleiro de Espadas, ele está dando cortes na Rainha de Ouros, porque essa Rainha de Ouros, ela está fazendo algo que o Cavaleiro de Espadas não curte. E eu sinto que essa Rainha de Ouros está invadindo o espaço do Cavaleiro, tá? Eu sinto que ela está, de alguma forma, ultrapassando os limites do Cavaleiro, inclusive agradando demais, né? Aquela energia bem, assim, querendo servir demais, oferecer demais, se doar demais. E o Cavaleiro vai ficar assim pra ela, ó, já deu. Isso aí tá me incomodando, isso aí tá me irritando, não estou feliz com isso. E me parece que você, olha isso aqui, você precisa saber que isso aqui tá acontecendo, entendeu? Tem alguém aí, eu sinto que esse Cavaleiro de Espadas é alguém que você conhece e essa pessoa está irritada com a Rainha de Ouros e tá precisando botar um limite nela de alguma forma, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, você vai ficar sabendo, hein? Bom, essa informação vai chegar até você. Isso aqui tem a ver com sentimentos não correspondidos, tá? Então, esse Cavaleiro de Espadas pode ser um pai e a Rainha de Ouros ser uma filha? Pode, entendeu? Pode ser aqui uma falta de, tipo assim, uma pessoa que não tá mais querendo corresponder a outra. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser nos relacionamentos. Pode ser alguém que você tá afim, dando chega pra lá numa outra pessoa. Pode, porque não tem aqui uma energia de sentimento correspondido, né? E, gente, eu quis dar esse exemplo sobre parentesco, porque as pessoas às vezes esquecem essa coisa de amor não correspondido e leva isso só para a vida amorosa. Mas isso pode acontecer em outras áreas, tá? Isso pode acontecer porque às vezes em questões familiares as pessoas acham que todo mundo se ama automaticamente. Todo mundo tem que gostar de todo mundo só porque existem. E não é assim. Até quando não tem algo tóxico, tem vezes que a pessoa, sabe, não gosta tanto assim, ou não quer passar tanto tempo com a outra, não quer corresponder de uma certa forma. Então, assim, não que esse Cavaleiro de Espadas esteja certo ou errado, tá? Não é isso que está sendo mostrado, se essa pessoa está certa ou errada. Isso aqui é uma previsão. Então, o que me mostra é que o Cavaleiro de Espadas vai dar um chega pra lá nessa Rainha de Ouros e você vai ficar sabendo, porque isso, olha aí, porque isso de alguma forma afeta a conexão de vocês, entendeu? E eu sinto também que esse Cavaleiro de Espadas, ele tá com dificuldade de aceitar a companhia de alguém na vida dele, que não me parece que é você, mas se você for cortado ou cortada, provavelmente essa Rainha de Ouros pode ser você. E essa Rainha de Ouros, ela pode se sentir meio trouxa, mas eu não vejo que ela tá sendo trouxa. Eu vejo que ela tá tentando agradar alguém que não gosta dela tanto assim, sabe? Se incomoda um pouco com a presença dela, se incomoda um pouco com o jeito dela. E as pessoas, né, têm esse direito. É meio chato isso, né, mas acontece. Então aqui é uma situação onde também pode ser você, né, dando um chega pra lá em alguém que tá te agradando demais e que você não corresponde da mesma forma, sabe? Mas pra maioria de vocês eu sinto que o Cavaleiro de Espadas é alguém que você conhece e essa Rainha de Ouros provavelmente é alguém que você não conhece ou você só sabe quem é e vai rolar aqui um afastamento, um distanciamento, alguns cortes, né? E eu sinto também que esse Cavaleiro de Espadas pode ter sido alguém que estava querendo que você participasse de uma situação que não cabia a você, porque existia essa Rainha de Ouros aqui no lance, né? E esse Cavaleiro de Espadas queria manter a Rainha de Ouros e que você aceitasse, que você ficasse lá
de boa com isso e você não vai ficar. Eu sinto aqui que pra quem tá passando por isso, você não vai ficar de boa com isso. E aí o Cavaleiro de Espadas vai cortar, porque tá difícil pra ele aguentar alguma questão aqui dessa rainha, tá? Vamos lá. Quarto fato, o que mais? Olha! Gente, como tá saindo isso aqui no canal, né? Gosto tanto dessa notícia. Apoio feminino, carinho feminino. Mulheres sendo amáveis, adoráveis, agradáveis com você. Valorizando você. Fazendo parcerias, compartilhando. Eu sinto aqui uma energia de mulheres compartilhando a sua prosperidade, o seu bem-estar, sabe? De uma forma verdadeira e de uma forma extremamente carinhosa, gente. É que eu vejo muito carinho mesmo, tá? E assim, eu gosto bastante, né? Não sei se você que está me ouvindo gosta, então por isso que pra mim é uma ótima notícia. Mas eu não vejo aqui essa mulher incomodando, não vejo ela trazendo problemas, muito pelo contrário, tá? Pode surgir aí uma mulher que vocês se inspiram uma na outra, vocês se dão bem numa certa afinidade que também envolve o lado material, sabe? Então vocês gostam do trabalho uma da outra, torcem pelo trabalho uma da outra, elogiam o trabalho uma da outra, ou a vida pessoal uma da outra, porque aqui também podem ser mulheres íntimas, tá? E pra quem se relaciona com calabresas, eu vejo aqui, né, uma troca de flertes, uma troca de mensagens, mas são aqueles flertes assim bem melosinhos, carinhosinhos, bem itimalia, sabe? Cheio de dengo, tá? São mulheres dengosas aqui. Vamos ver, quem são essas Márcias? Olha, gente, são fortes, poderosas. Olha, são mulheres fortes, viu? Mulheres sobreviventes aqui, de corações partidos, assim, de formas terríveis, tá? Que às vezes você nem imagina. Olha o julgamento de novo, né? Então, assim, existe uma conexão aqui kármica de apoio entre vocês, que envolve muito sentimento, mas assim, muito sentimento. E é um sentimento verdadeiro, fortalecedor, tá? Porque você precisa desse apoio que elas vão te dar e elas também precisam desse apoio que você oferece. Olha aí. Turma. Aqui é uma energia de vocês se apoiarem, entendeu? E aqui não é uma mensagem só de mulheres para mulheres, não, tá? Pode ser qualquer gênero aí que você tenha, que você está me assistindo, que você se identifica mais. Vão ter mulheres ao seu redor essa semana que vão ser um docinho com você, tá? E essas mulheres superaram ou estão superando aqui dores terríveis que você talvez nem precise saber, mas você sente, né? Pelas conversas de vocês, pela forma, né, que vocês expressam as suas emoções, as suas crenças. Gente, isso aqui é muito poderoso, tá? Isso aqui faz toda a diferença na vida de alguém, porque o apoio emocional muitas vezes vale mais do que barras de ouro, né? Vamos lá para o quinto fato. Já pulou aqui, que hoje tá pulando, hein, essas cartinhas. Já pulou um rei de copas. O que você quer, hein, rei de copas? Bom, temos aqui um rei de copas entediado que gosta muito de você, tá? Vai te tratar bem. Só que esse tédio dele aqui eu achei um pouco suspeito. Eu achei um tédio meio suspeito. Deixa eu investigar esse tédio dele. Porque eu vejo ele te mandando mensagem, né? Te procurando. E ele vai fazer isso, nossa, pianinho, sabe? Calminho, querido, né? Deixa eu ver. Que tédio suspeito é esse? Nossa! Gente, isso aqui é o vazio, sabe? É uma energia, assim, de um vazio, de uma pessoa que fez alguma coisa que achou que ia ser legal e não foi tão legal assim. Ixi! E ainda se decepcionou com um homem aqui. Deixa eu ver o resto dessa história. Ih, 2 homens!
Gente, eita, se decepcionou com dois caras numa moto, quem diria, né? Então, assim, é um cara que ele vai passar a te valorizar mais, tá? Aqui, assim, eu sinto que envolvem diversos contextos possíveis que você vai ter que adequar para sua realidade ou deixar a sua intuição te levar nesse caminho, né? Porque isso aqui, talvez ele não te conte, mas ele vai se aproximar de você de uma forma bem mais querida do que antes. Vai te tratar de uma forma mais doce, sabe? Mais gentil, mais educadinha, mais polida, né? E isso envolve, sim, uma decepção com outros dois reis aqui na vida dele. Olha só, rivalidade. Ele percebeu que esses outros dois reis aqui queriam ferrar ele com alguma coisa, estavam disputando alguma coisa aqui de ego com ele, né? E eu sinto aqui, gente, que ele acabou provando do próprio veneno, tá? Eu não sinto que esse rei de copas é inocente, não. Mas ele vai aprender com isso e ele vai melhorar. Olha a carta da torre, ele vai se desconstruir aqui nessa história, tá? Eu vejo ele desfazendo parcerias, ou então ele se afastando de influências aqui que, na verdade, querem diminuir ele, querem, sabe, competir com ele, querem ficar sendo melhor que ele, e não são bons amigos, não são bons chefes, não são bons parentes, tem alguma coisa aqui que eles tinham uma conexão e parece que eles vão perder essa conexão, e quando isso acontecer, esse rei de copas estará mais pianinho com você, tá bom? E é isso, vamos aqui então encerrar a opção número 1 com os deuses. Olha ela. Gente, a Afrodite, pra mim, ela sempre traz boas notícias também, né? Ela, o Apolo, a deusa Hestia, enfim. A deusa do amor e fertilidade. Deixe o amor guiar os seus passos e iluminar o seu coração. A beleza está em toda parte e você é uma manifestação dela. Ame a si mesmo e aos outros com todo o seu ser. Olha, ame a si mesmo veio em primeiro lugar. Ou seja, primeiro, cuide de si, né? Goste mais de você. E aí você consegue entregar isso ao seu redor também, tá? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu ativo o amor verdadeiro na minha semana, tá bom? Ative o amor na sua vida. E quando eu digo amor, é todo tipo de amor, tá? O amor próprio, o amor fraternal, o amor dos romances, todo tipo de amor, assim, que seja benéfico para o seu caminho, para a sua evolução. Aqui fala para você agir, né, de uma forma amorosa, onde for possível. E é isso, então, grupo 1. Quantas coisas, hein? Muitas coisas. Vamos para a opção número 2 agora. Vamos lá, pedra sodalita. Vamos lá, grupo 2. Vamos investigar aqui os seus aprendizados da semana. Vamos lá. Quais serão seus aprendizados? Olha! Gostei, hein, gente? Aqui tá com uma energia muito positiva de comemorações. E olha, parece que você vai ficar sabendo de algumas fofocas. Eita! Parece que você vai ficar sabendo aí de umas fofocas que elas vão te deixar feliz. Aqui não me diz exatamente o porquê. Mas se eu fosse dar um exemplo, por exemplo, né? Quando eu fico sabendo de alguém que defendeu uma pessoa que precisava ser defendida nas costas dela, isso me deixa feliz. Então, tipo, vai de acordo com os seus conceitos, né? Veio até o 9 de copas, que representa aqui a palavra felicidade. Então, eu vejo você sabendo de coisas, tá? Podem ser coisas ocultas, podem ser coisas secretas, mas eu vejo você sabendo de coisas ao longo dessa semana que você vai ficar assim, nossa, finalmente os dias de glória, né? Pelo jeito, gente, vai ser uma semana boa.
Só que eu sinto que aqui você vai ter um aprendizado de se distanciar daquilo que te trava, sabe? E tem a ver com coisas do passado, viu? Tem a ver com coisas aí do seu passado que te travam ou que travavam você de alguma forma, tá? E eu sinto aqui também felicidades profissionais essa semana. Então aqui não tá muito voltado para relacionamento, sabe? Aqui tá voltado, a não ser que sejam amizades, alguma coisa assim, colegas de trabalho, né? Tá muito voltado para você ficar sabendo de várias coisas, várias notícias bacanas, alegres chegando na sua semana, você dando muita atenção para elas e comemorando assim, até de uma forma íntima, sabe? Aqui para mim tem uma energia de tanta intimidade. Então é como se você fosse fortalecer a sua intimidade com as pessoas que você já conhece, que você já gosta, que você já ama. Então não é uma semana, tipo assim, de novas amizades, novos trabalhos, novos amores. Não é uma semana de coisas novas, é uma semana de aproveitar algo feliz que existe aí e que tende a melhorar. E isso também tem a ver com o seu trabalho, tá? E eu sinto aqui que uma das alegrias que você vai ter no seu trabalho é receber a colaboração. Olha essa carta que bonita, né? E esse 3 de ouros vem com essa palavra, colaboração. Então, é como se você fosse sentir firmeza de questões profissionais ou dos seus estudos, né? Pode ser que você esteja estudando alguma coisa, fazendo algum curso, estudando para uma prova, e você, externamente, você vai ter esse apoio para firmar isso que você quer fazer, né? Isso que você quer trabalhar. Então, assim, eu não vejo assim questão de, novos empregos, sabe? Mas eu vejo você tendo, digamos assim, alguns insights. Pra mim tá com uma vibe de você aproveitar algo profissional. Então, é como se alguma coisa fosse dar certo e você fosse aproveitar isso cada vez mais, sabe? Você fosse curtir, é uma energia assim de curtição. E ao mesmo tempo, você vai ficar sabendo de algumas coisas nas suas costas, ou algumas coisas ocultas, porque a lua veio aqui também, né? Algumas coisas secretas, que quando você descobrir, você vai ficar muito feliz, tá? Eu não sei exatamente o porquê, né? Vamos ver se os fatos revelam aqui pra gente. Mas é uma mensagem enigmática falando pra você assim, ó, relaxa, que essa semana você vai ficar feliz. Essa semana você vai ficar sabendo de coisa que vai te deixar feliz. Você vai ter felicidade no trabalho, felicidade nos estudos. E agora, ó, receba, entendeu? Corre pro abraço e receba. Vamos entender, então, essa semana feliz aqui da opção número 2. Vamos lá. O que vai rolar aqui na sua semana? 5 fatos importantes. Eita! Nossa, é difícil, né? Falar sobre isso. Mas isso aqui, eu sinto que tem uma pessoa que ela vai refletir em você seu lado sombra, tá? E assim, talvez você não goste. Deixa eu entender o que ela vai fazer. O que essa pessoa vai fazer? É como se alguém fosse cutucar, sabe, alguma questão sua. Só que isso, gente, não acontece só em conversas, porque é que eu não vejo verbalizações. Vamos supor assim, que você, sei lá, abriu o seu TikTok, né? E você viu um vídeo lá que alguém fala alguma coisa que mexeu com você, mexeu com o seu ego. Isso aqui é alguma coisa do seu lado sombra, tá? Não é alguma coisa assim do seu lado luz. Deixa eu ver. O que vai ser mexido aqui? Olha, tem a ver com uma revolta sua, tá? É uma revolta que você tem razão, mas você não tem compaixão. Ou seja, é como se você esperasse que uma pessoa agisse sempre de uma forma que ela não vai agir porque ela não consegue, ou porque ela não tem essa obrigação, ou porque ela não quer. Pra maioria aqui eu sinto que ela não consegue, entendeu? É como se você tivesse um lado sombra, onde você exige do outro algo que ele não consegue fazer. E aí você acaba vendo o outro como se o outro não prestasse, sabe? Isso aqui, gente, eu tô falando de um caso específico. Não tô falando que você é assim com todo mundo, não, tá? Mas aqui tem uma mensagem, sim, da deusa Hecate falando pra você, ó.
Você tem um lado sombra que você exige do outro, às vezes, algo que a pessoa não pode fazer. Por exemplo, você exige que a pessoa, sei lá, te leve para as Ilhas Maldivas. Mas quando ela não tem dinheiro ou quando ela não pode, aí você dá um faniquito aqui muito crazy, entendeu? É como se fosse isso. Só que o que eu vejo aqui é alguém refletindo isso pra você, entendeu? Como se alguém fosse botar o espelho de Oxum na sua cara e você fosse se incomodar. Eu sinto que isso aqui vai te incomodar, você vai julgar essa pessoa, mas aqui é um aviso pra você. Olha, se eu fosse você, eu não julgava essa pessoa. Se eu for... Porque assim, gente, eu tô rindo de nervoso porque eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil olhar pro nosso lado sombra, mas ele tá em você. Ele está em todo mundo tem esse lado, né? Então aqui fala o seguinte, olha, não é que esse lado sombra reflita em você para que você sofra. É para você perceber que algumas vontades não são muito justas, entendeu? Alguma vontade que você tem é muito controladora. E aí você vai ver uma pessoa colocando isso em prática. Você vai ver uma pessoa agindo dessa forma, muito controladora, e você vai ficar assim, caramba, isso aqui não é legal. E aí você vai esquecer que você também faz isso de alguma forma, só que aí você vai lembrar, entendeu? E é aquilo, a gente tem que se cuidar, tem que se aceitar, tem que se perdoar. E tá tudo bem a gente identificar alguma coisa do nosso lado sombra, até porque esse lado sombra muitas vezes nos protege de coisas terríveis, né? Só que eu sinto que o caminho do ataque, o caminho do controle, não é o melhor caminho aqui nessa história, tá bom? Então, realmente, alguém vai espelhar isso pra você. E eu sinto que você vai ter uma tendência de julgar mal essa pessoa, mas na verdade ela está refletindo algo em você que você também faz, também não é bacana, e você não aceita. Mas se você olhar para isso, você pode lidar com isso de uma forma diferente, tá bom? Vamos lá, segundo fato. Bom, aqui eu vejo você curtindo, olha, eu sinto aqui que é como se fosse uma paixão que você guarda pra você. Então, tipo assim, pode ser que você se apaixone essa semana e você guarde só pra você. Você não vai se declarar, você não vai exibir, você não vai botar num telão, entendeu? Até porque podem ter circunstâncias aqui difíceis entre essa situação, mas você vai perceber assim que você não vai mandar nesse sentimento, né? E eu sinto você lidando com isso de uma forma saudável. E geralmente, né, lidar com isso de uma forma saudável pode ser expressar artisticamente. Por que não, sabe? É uma semana boa para artes aqui, para quem gosta disso, né? Como hobby ou como trabalho. É uma semana boa para você expressar essas questões emocionais em alguma coisa que você gosta, tá? Questão de músicas também, né? Enfim, artes de forma geral. Só que isso tem a ver com uma paixão, tá? Tem a ver com alguma paixão. Pode ser você apaixonado pela sua vida? Pode. Apaixonado pelas suas entidades? Pode. Apaixonado pelos seus pets? Pode. Sei lá. Eu sinto aqui uma energia de paixão, mas de uma forma que você vai lidar com isso saudavelmente e guardando pra si. Eu não vejo você, tipo, expondo isso, sabe? Algo nesse sentido, tá? Mas tem a ver com paixões aqui, sentimentos apaixonantes, tá? Não só por uma pessoa, porque aqui não veio, né, um relacionamento amoroso. Mas se for, também pode ser, tá? Vamos lá. Terceiro fato. Olha, aqui nós vemos alguém... Eu tô na dúvida o que você vai fazer com isso aqui, porque tem uma pessoa que ela tá toda enrolada, é uma pessoa que ela faz besteira, tá? Pode ser que um filho difícil, pra quem tem filhos difíceis, sabe? Filhos que aprontam mesmo, que tem uma vibe assim mais densa, sabe?
Ou pode ser ex-relacionamento, enfim, aqui é como se fosse assim, tem uma pessoa sofrendo que ela de alguma forma pode tentar te acessar, ou ela pode tentar, sei lá, te criticar, ou ela pode tentar culpar você pelo sofrimento dela, mas isso aqui não é verdade, entendeu? E eu sinto que não é fácil pra você lidar com isso, principalmente se você for mãe dessa pessoa, parente dessa pessoa, ex-relacionamento dessa pessoa, porque é como se fosse uma pessoa que ela mesma se enrola nas próprias atitudes. Pra alguns aqui pode ser uma pessoa maldosa mesmo, sabe? Uma pessoa muito crítica, uma pessoa que já te fez mal, ou uma pessoa que ela tá passando por algo ruim na vida dela e ela começa a querer afetar você, começa a querer te criticar, começa a querer, sabe, te diminuir. Sendo que essa pessoa aqui, gente, não é uma pessoa bacana, não. Essa semana ela tá numa energia péssima. Ixi, olha isso. Ixi. Isso aqui não é bacana, hein? Olha, se for filho, tá? Ou filha, enfim. Se for um filho seu, é uma pessoa que ela anda com alguém que incentiva esses problemas na vida dela. Ela tá com alguma companhia negativa aí. E assim, gente, quando eu digo isso, não é que eu esteja dizendo que você tem que afastar essa pessoa, porque talvez nem isso adiantaria, sabe? Talvez seja você não se responsabilizar pelo que essa pessoa faz. Você não achar que isso é culpa sua, você não achar que o problema é você, ou a educação que você deu pra essa pessoa, ou o relacionamento que você teve com essa pessoa. Nossa, aqui cabem vários casos diferentes. Olha aí. Sabe aquele tipo de pessoa que ela apronta? Aqui é coisa pesada, tá? Não é coisa leve, não. É uma pessoa que ela apronta, não sei se ela mente, se ela cometeu algum crime, se ela fez alguma coisa assim. Porque, gente, ela fez, tá? É algo assim que ela realmente fez. E é aquele tipo de pessoa que mente, então ela faz e fala que não faz. Ela, sabe, ela não assume certas coisas que ela tem que assumir. É uma pessoa que ela pode vir a ter problemas com justiça dos homens, tá? Porque assim, justiça divina nem se fala. Essa é uma semana de sofrimento para esse tipo de pessoa aqui. Então ela faz as coisas e ela não aceita depois as consequências dos atos dela, sabe? Então, tipo assim, se ela agride alguém, depois ela fala que não agrediu, que ela é uma coitada, que ela, nossa, como ela é uma pobre coitada, e ela não é. Aqui tá te avisando, essa pessoa não é uma pobre coitada. Se vier alguém do nada te atacando, te criticando, sabe? Te ofendendo, alguma coisa assim, aqui fala pra você nem se misturar. Se for possível, não se misture. Se for uma pessoa próxima, tipo parente, alguma amizade, aqui fala pra você assim, não se sinta culpado ou culpada pelo que essa pessoa fez da vida dela, porque ela fez mesmo. Ela fez por merecer aqui coisas que podem ter até consequências jurídicas, entendeu? Consequências assim. E o pior é que eu sinto que essa pessoa mente e se faz de coitada depois. Esse que é o problema, é uma pessoa que ela não assume, tá? Então aqui fala pra você se deslocar, separar as coisas. Eu acho que o maior conselho é esse, pra você separar as coisas e pra você não sentir dó dessa pessoa não, gente, porque é alguém que, sabe, ela apronta mesmo e ela tá com uma companhia negativa na vida dela, sabe? Não sei nem se eu falo sobre o que eu queria falar aqui, mas digamos assim, se for uma pessoa pública, tá? Essa pessoa pública, ela tem culpa no cartório, sim, entendeu? Essa pessoa, a última coisa que ela tá sendo aqui é inocente. E aí, é como se você fosse ver uma pessoa indo para as ruínas essa semana pelo que ela mesma fez da vida dela. E você não tem nada a ver com isso, tá bom? Ou seja, com as consequências dela, né? Vamos aqui, então, para o quarto fato. Olha, aqui nós temos uma pessoa frustrada por não ter um relacionamento amoroso com você. Essa aqui tá direta, né? Essa pessoa, ela tá meio frustrada
porque ela queria ter uma relação com você e não vai ter. Essa semana parece que não vai rolar. Mas você vai ficar sabendo que essa pessoa tá meio triste, que ela tá meio assim... Eu vou entender, eu vou perguntar por que vocês não estão conseguindo se relacionar essa semana, tá? Embora você talvez já tenha essa resposta, né? Vai que essa mensagem também te traz algum insight a mais. Vamos ver. Primeiro, quem é essa pessoa? Que ela vai ficar frustrada. É, gente, isso mesmo. Eu sinto que ela vai te ver com outra pessoa, ou ela vai saber que você tá de olho numa outra pessoa, que você tá se dando bem com uma outra pessoa. Ixi, será que ela já... Ih, gente, meu Deus. Olha, se essa pessoa tem alguém, se essa pessoa tem um relacionamento super conservador com alguém na vida dela, isso aqui é só pela estrutura material, não é por sentimento. Parece que o sentimento dela é com você, mas eu vejo que ela não pretende terminar essa relação que ela já tem, não, tá? Isso é um caso específico aí. Talvez, né? Não sei se você sabe que essa pessoa tem alguém ou não. Deixa eu ver. Por que que ela sente que não pode ficar com você? 5 de copas. Porque ela teria que perder alguma coisa. Olha só como é a vida, né, gente? Olha. Perder dinheiro. Tô falando. Gente, aqui é um caso específico que é assim. Vamos supor que você tem um ex-relacionamento que te ama, tá? Ele queria muito estar com você. Ou ela, enfim. Essa pessoa queria muito estar com você, mas ela não pode. Ela acha que não pode. Porque ela tá dando valor para coisas materiais mais do que para coisas emocionais. Então, provavelmente essa pessoa pode estar de rolo com uma outra pessoa, ou ela pode ter casado com uma outra pessoa, ou ela tá namorando, ou ela tá enrolada com uma outra pessoa na vida dela. E essa outra pessoa oferece para ela uma estrutura material que ela não sabe se teria com você. E, gente, olha, as pessoas realmente sofrem por isso, né? Embora a gente julgue, muitas vezes, né, esse comportamento, tipo assim, nossa, a pessoa que quis estar lá por causa da estrutura material, ou por causa do status social, ou por diferenças que vocês tinham, né, diferenças religiosas, diferenças de cultura, diferenças de distância social não, distância geográfica, diferença de crenças. Quem é que manda no sentimento? Ninguém manda no sentimento, né? Então, aqui é só pra você saber. É como se falasse assim, olha, você vai saber, mas não é pra você fazer nada, entendeu? Não é pra você tomar atitude, não é pra você correr atrás, não é pra você ficar jogando na cara. É pra você viver a sua vida com quem você quer estar. E parece que na sua vida você vai ter mais sentimentos com alguém, entendeu? Você vai ter alguma troca emocional com uma outra pessoa, uma conexão emocional mais forte, mais verdadeira. E olha só, essa outra pessoa, ela tá sofrendo escondido aqui, né? Chorando no banho, sabe? Porque ela fez escolhas que levaram ela para um outro relacionamento ou para um outro caminho onde ela pensasse muito mais nessas questões materiais ou nessas questões de tipo assim, vamos supor que a pessoa trabalha no Banco do Brasil. Aí ela pensou, aí você não trabalha, você não é nem bancário ou bancária, sabe? E aí ela pensou assim, eu vou me casar com uma outra pessoa que trabalha no Banco do Brasil, porque aí a gente convive, a gente faz as mesmas coisas, a gente tem as mesmas crenças. E aqui mostra que essa pessoa sofre ou sofrerá um ledo engano em relação a isso. Porque não é porque uma pessoa trabalha nesse mesmo lugar do que ela pensa como ela ou que ela ama essa pessoa, porque o sentimento é diferente do nosso racional, né? Então aqui é uma pessoa que ela tá pagando o preço, tá? E ela sabe que para ficar com você, ela tem que perder provavelmente dinheiro, sabe? Ou perder dinheiro, perder uma família que ela tentou construir, perder alguma coisa aí que ela juntou negócios com alguém, juntou dinheiro com alguém, ou fez, sei lá, fez um filho por aí com alguém, alguma coisa assim, sabe? E essa pessoa, quando ela ficar sabendo, porque eu sinto que ela vai ficar sabendo que você tá procurando por alguém, ou que você já tá com outra pessoa, ou que você tá com novos amigos, sabe? Tudo isso interferencia de alguma forma. Ela vai se sentir mal, ela vai ficar frustrada e ela não vai fazer nada. Ela só vai sofrer. E por algum motivo a espiritualidade quer que você saiba do sofrimento dessa pessoa,
tá? Não sei o que você vai fazer com isso. Não sei se você vai abrir um champanhe e comemorar em casa. Brincadeira. Mas você precisa saber disso de alguma forma, tá? Por algum motivo. Vamos lá, então, para o quinto fato do grupo 2. Ui! Olha! Gente! Eita! Vamos lá, esse quinto fato... Nossa! Esse quinto fato está falando sobre um casal aqui. Olha isso, veio o imperador e a imperatriz um de frente para o outro. Às vezes eles vêm de costas e eu vejo que essas coisas, até esses posicionamentos fazem diferença na leitura, sabe? Então aqui veio um casal muito poderoso. Não é qualquer casal. É um casal muito poderoso. E quando eles estão juntos, é um poder assim... Nossa, que parece que as pessoas que olham ficam até assim, sabe quando você vê um brilho muito grande e o seu olho fica meio que se fechando assim, nossa, o que é aquilo tão brilhoso, sabe? Pode ser aqui um casal que você vai admirar essa semana e pode ser também você saindo com alguém, você se dando bem com alguém. E aí, como veio o 8 de ouros, pode ser que você se dê bem com alguém em questões profissionais também, tá? Pode ser que não seja literalmente românticas, mas aqui, gente, é uma parceria de poder, tipo assim, de poder mesmo. São duas pessoas que, assim, o céu é o limite para elas, elas conquistam muitas coisas juntas, elas têm afeto aqui, né? Se não for parceria romântica, existe afeto, existe confiança, existe responsabilidade e existe disciplina nessa relação. Então, é uma relação que vai te fazer bem ou admirar de alguma forma, se inspirar nesse casal, ou de alguma forma você vivendo isso com alguém essa semana, e o povo vai falar, tá? Se você vai viver isso com alguém, eu vejo que o povo vai ficar fofocando, bisbilhotando sobre isso, querendo saber, e eu sinto que a privacidade desse casal precisa ser preservada, tá? É um casal poderoso, tipo assim... Caraca, do nada esqueci. Eu sei, com certeza eu sei o nome deles. Me faltou. Ah, lembrei. Lázaro Ramos e Thaís Araújo, entendeu? Um casalzão, né? Poderoso. Sabe, algum casal, assim, muito aparente, um casal que traz muito poder... Se não for alguém que você admira, vai acontecer na sua vida essa semana, tá? Você tendo uma conexão muito forte, poderosa com alguém, e isso vai dar o que falar. Vai dar um bafafazinho, vai dar aí um bololozinho, deixa eu entender. Que mais? Que bololô é esse? Gente, aqui eu vejo que, assim, pode ser que essas pessoas melhorem juntas, sabe? Tipo assim, olha, estrela, se curem juntas. Tem uma energia muito poderosa aqui entre esse casal e eu sinto que é uma energia super admirável. Olha, é tipo uma energia inspiradora, exemplar, sabe? Alguma coisa assim. E eu vejo que isso vai ser admirado pelas pessoas, vai ser, tipo assim, observado, exaltado, e vai ser desconfiado também, tá? Porque pode ser que algumas pessoas fiquem assim, ai, será que são tão felizes assim mesmo? Ai, será que são tudo isso mesmo? Ou então, vamos supor que isso acontece na sua vida. Aí, alguém vê você com uma outra pessoa e começa a fofocar nas suas costas, tipo assim... Será que estão juntos mesmo ou não? Será que vão durar mesmo ou não? Sabe? Será que são tudo isso mesmo ou não? Então, assim, as pessoas têm as reações que elas quiserem, né? Mas vai ser importante. Se esse casal for você com alguém, aqui pede para você preservar a privacidade de vocês, tá? Preservar a intimidade de vocês, de não ficar, sabe? De alguma forma, assim... não ficar, sabe, tipo, respondendo aquelas perguntas que parente faz, sei lá. Não sei nem que exemplos dar sobre isso, mas eu sinto que esse casal precisa da privacidade preservada, sejam eles
quem forem, tá bom? E se for na sua vida, aproveite bastante, porque é uma relação que pode ser profissional ou amorosa na sua vida, que vai dar crescimento aqui, viu? Vai trazer crescimento, seja financeiro ou seja de bem-estar emocional para as duas pessoas. Uau! Terminamos aqui com muito poder entre casais. Vamos aqui, então, encerrar com os deuses. Selene, a nossa mulher de fases. A deusa da lua, ela é a mais misteriosa que tem, né? Assim como a lua passa por suas fases, lembre-se de que você também está em constante transformação. Confie na sua capacidade de renascer após cada fase escura e brilhe com todo o seu esplendor. Então, gente, o que a Selene nos ensina? Que a vida é feita de altos e baixos. E ela traz mudanças muito rápidas para o nosso momento, sabe? Então, essa semana você vai ver várias coisas mudando rapidamente. E eu também não sinto que são, tipo assim, mudanças gigantescas, não. Eu sinto que são mudanças rápidas, mudanças passageiras, sabe? E assim, precisa ter jogo de cintura, né, gente? Porque se você não tiver jogo de cintura para se readaptar a mudanças que a vida coloca para você, inclusive para mim também representar algum sinal durante a noite, tá? Que você vai receber, pode ser aqui melhores noites de sono, pode ser insights importantes, né? Reflexões, momentos importantes que você vai ter durante a noite. Pode ser também um sinal para quem gosta de fazer rituais, né? Com a lua, com a energia lunar, com as deusas lunares, alguma coisa assim. A deusa Hecate também é uma deusa lunar, tá? E também fala sobre os mistérios da vida, que você não vai saber de tudo. Mesmo que você queira saber de tudo e mais um pouco, você só vai saber o que você pode saber. E às vezes você tem que confiar nisso, né? Porque senão você enlouquece, entendeu? Senão, você não sabe o que fazer com o que você vive, sabe, o que você queria que acontecesse não acontece. Então, assim, vai seguindo em frente, com jogo de cintura, com certas mudanças rápidas aqui. Preserve suas privacidades. Não é momento de ter pena de quem fez por merecer certas situações, porque tudo na vida tem consequências, né? Então, é isso. Pelo jeito, vai ser uma boa semana para você. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu fluo com as fases da vida. E um emoji aí de lua que essa deusa merece. Olha só, ela carrega a lua na mão, né? Que poderosa. É isso então, gente. Espero que todo mundo tenha uma boa semana. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Se cuidem sempre e tchauzinho!